Caros professores, o nosso seminário ele estará tratando de dois pontos cruciais aí na questão administrativa, não só do Brasil, mas também de vários países do mundo. Nosso seminário está sendo feito por mim, Juliano Olejas, pela acadêmica Leilane Cristina Nascimento Vieira, pelo acadêmico Walter Pereira da Silva Júnior e pelo acadêmico Raimilson Santana. O objetivo deste seminário é diferenciar, distinguir e também analisar alguns pontos cruciais nos modelos de administração pública no Brasil. Desde a transição do modelo burocrático implantado e seguido desde o século XIX, a meados do século XX e até os dias atuais, como é o caso da elaboração do plano diretor e também a reforma do aparelho do Estado, que ocorreu no ano de 1995, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, que trouxe vários benefícios para o nosso país, como é o caso da criação do Plano Real e o fortalecimento e a estabilização da nossa moeda. Mas o nosso seminário tem como objetivo analisar o que efetivamente foi implantado após a criação do plano diretor, após a implementação do modelo gerencial no nosso país. É óbvio que algumas coisas melhoraram, mas muitas coisas ainda deixam a desejar. Alguns resquícios ficaram da administração burocrática, visto que a administração burocrática, esse modelo, não tratava o cidadão como cliente, não tratava o cidadão como um consumidor, alguém que precisa, que necessita do serviço, e tratava simplesmente como um mero cidadão. Então, hoje, o cidadão, com o modelo gerencial, ele, de certa forma, ele é tratado como um cliente na sua necessidade da prestação de serviço do governo, mas ainda é um sistema ineficaz. Na visão geral, é um sistema ainda ineficaz, e nós estaremos tratando desses assuntos, então, neste seminário. Estaremos falando sobre as prioridades da questão dos agentes públicos, dos agentes políticos, quanto à coisa pública. O objetivo nosso é realmente mostrar, analisar as diferenças dos modelos gerenciais e também o modelo burocrático no Brasil, modelo de administração gerencial que hoje é o modelo adotado, mostrar um pouco das mazelas que ficaram no modelo burocrático e trazer também um pouco das coisas que deram certo, das coisas que funcionaram, mas que também não está ainda à altura do que a população do país realmente merece. Nós queremos entender as diferenças entre a gestão burocrática e a gestão gerencial na administração pública, explicar um pouquinho também sobre os objetivos do trabalho, do nosso trabalho, da questão desse tema. Realmente houveram mudanças muito grandes, desde o século XIX até o século XX e nos dias atuais. O nosso modelo de governo, ele é um modelo que está evoluindo constantemente, mas ele ainda de uma forma lenta, mas ele ainda requer muitas mudanças para que realmente o Brasil ele se torne um país onde o governo trate o cidadão como realmente ele merece. Afinal, o governo nada mais é do que um gerenciador do nosso dinheiro. Na nossa casa, a gente administra o nosso dinheiro conforme a gente deseja, conforme a gente quer, ou para bem ou para mal. Mas a administração pública não deveria ser assim. A administração pública ela tem a obrigação de gerir da melhor forma possível os recursos que são captados através da cobrança de impostos, através do consumo, através da geração e arrecadação de renda do cidadão. Então nós iremos tratar um pouco desse assunto, sabendo que o modelo de administração gerencial e algumas ações que foram implementadas no país realmente trouxeram muitos benefícios, como é o caso hoje da existência do Tribunal de Contas,
um aparelho do Estado que realmente controla mais os gastos do governo, controla mais os gastos dos gestores públicos, não deixando a Deus dará a administração pública. Também hoje nós estamos enfrentando novamente a questão da inflação, a questão dos aumentos de impostos, tributos e produtos. Então o nosso objetivo é realmente mostrar algumas diferenças sobre o modelo de administração burocrática e o modelo de administração gerencial, que no Brasil é implantado, existe, mas que ainda não é aquilo que a gente realmente espera. Vamos então com o próximo colega para tratarmos um pouco sobre a questão da administração burocrática, como ela funcionava, um pouco das diferenças deste modelo de administração para o modelo de administração gerencial. Olá, meu nome é Walter Pereira da Silva Júnior, sou acadêmico do curso de Administração Pública. Vou falar um pouco da administração burocrática. Burocracia é a administração de um bem público sujeito a hierarquia e regulamento e rotina inflexível. É exercida sobre grande influência ou prestígio em uma estrutura complexa de departamento na administração pública. Essa burocracia é distinguida em pública e privada, ou seja, existe a separação entre o político e o administrador público, e recebe o nome de burocracia pública, que é composta por profissionais com treinamento específico. O relacionamento entre pessoas e políticos deveria ser marcado pela neutralidade do primeiro. Durante o século XX, esse era o principal modelo de administração, para os estados democráticos. No estado burocrático, seus objetivos eram focados no combate à corrupção, nepotismo e hierarquia, e orientado por ideias de profissionais de carreira. As críticas, no entanto, em relação ao modelo burocrático são muitas, pelo fato de funcionários concentrarem no controle e na garantia do poder do Estado. Os atributos da administração burocrática poderiam ser representados pelo controle efetivo, pelo controle efetivo dos abusos. Os defeitos seriam a ineficiência, a incapacidade de se voltarem para os serviços cidadãos e clientes. O modelo burocrático presente na Constituição de 1988, em todo o sistema do direito administrativo brasileiro, é baseado no formalismo e na presença de normas e rigidez de procedimentos. A história do Estado moderno é caracterizada em dois períodos, sob influência do sistema econômico liberalismo e do Estado social, com influência sobre os respectivos modelos. Após as revoluções burguesas, o pensamento liberal predominou. As funções do Estado resumiam-se na manutenção da ordem interna e defesa da propriedade privada. Seria a proteção das fronteiras contra invasões de outros países. No decorrer dos anos, entretanto, após as duas guerras mundiais do século XX, o Estado se viu na obrigação de reerguer política, econômica e socialmente. Surgiu então o Estado social, que tinha como dever, além do já consagrado período, liderar a educação, moradia, saúde, etc. À medida que o Estado foi assumindo maiores
maiores obrigações, foi crescendo o número de pessoas, que realizavam este trabalho. A organização das pessoas se deu em hierarquia distinta e organizada. Esse era o estado burocrático. Segundo o pensamento de autores, a economia e o mercado tinham suas próprias regras. O gigantismo causador da inflação e de tantos outros males, como o favorecimento de empresas privadas com riquezas públicas, este era o pensamento neoliberalismo, que iniciou-se com Hayek na Suíça, né, em 1947, e passou a predominar no cenário global com a ascensão ao poder da Margaret Thatcher na Inglaterra em 79 e posteriormente com Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1980. E com o passar dos anos, esse pensamento foi tomando conta do panorama mundial. Após a queda do Muro de Berlim, o Consenso de Washington no ano de 1991. A partir daí passou a prevalecer em vários países da Europa e das Américas. A partir de então, a concepção de Estado foi sendo alterada para o modelo gerencial, que é o que o colega vai estar falando no próximo tópico, no próximo vídeo agora, dando sequência. É isso, obrigado a todos, até mais. Olá, a respeito da administração pública gerencial. Bom, a administração pública gerencial ela surgiu para suprir a ineficiência das necessidades que surgiram no mundo a partir da globalização, que o modelo burocrático já não conseguia suprir. Então ela surgiu para isso. E ela se difere do modelo burocrático, porque enquanto o modelo burocrático tenta atender os interesses do cidadão de forma assistencialista, o sistema gerencial ele tenta desvincular essa situação e deixar a livre concorrência para uma melhor economia, enquanto que no sistema burocrático o governo ele tinha um controle muito grande sobre a economia para proteger principalmente a sua economia local. No sistema gerencial não, no sistema gerencial, em função da grande concorrência, o interesse era que a economia ela se desenvolvesse sozinha para conseguir competir, para que os países pudessem, países menores e tal, que tinham uma economia fraca, pudessem se fortalecer. E no Brasil, essa administração pública gerencial, ela se deu, a aplicação dela se deu muito a partir da década de 90, a partir do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, que o ministro Luiz Carlos Pereira Bresser cria o Plano Diretor da Reforma e Aparelho do Estado. No sistema gerencial, existe a descentralização dos serviços, enquanto no burocrático tudo era muito centralizado, tudo ficava muito na mão do Estado, e a proposta do gerencial era diferenciar isso. Os serviços que o Estado não pudesse fazer de forma eficiente, que não atendesse com qualidade os cidadãos, isso seria repassado à iniciativa privada, que através de concorrência livre entre elas mesmas, elas iam conseguir prestar um serviço de qualidade para a população, melhorando assim a qualidade do serviço. E qual que seria o papel do Estado nesse novo modelo? O papel do Estado seria regular esse serviço,
ver se o serviço estaria sendo prestado com qualidade ou não, dentro das especificações que o Estado exigia desses novos prestadores de serviços não exclusivos do Estado, serviços públicos que não eram tidos como serviços exclusivos do Estado, que podiam ser prestados por terceiros. Então, a partir daí, principalmente no Brasil, para tentar implantar esse modelo gerencial através do plano diretor, teve a questão da descentralização. O governo passou a regular menos a economia, colocar menos a mão na economia para que a economia pudesse fluir naturalmente, e ele só questionar alguns pontos da economia, não controlar totalmente a questão econômica. E as privatizações para quem viveu essa fase da década de 90, apenas essa fase, mesmo assim consegue entender que é um ponto muito, muito importante nesse processo. Serviços de péssima qualidade que antigamente eram prestados, hoje já são prestados não com a qualidade que o cidadão espera, mas com uma qualidade um pouco melhor. E tendo visto mesmo toda essa situação desse modelo de descentralização, redução da máquina administrativa, reduzir a máquina, o enfoque do plano gerencial não era avaliar os processos igual no modelo burocrático, mas sim avaliar os resultados que porventura podiam ser alcançados. Os agentes públicos envolvidos no processo, eles já eram, por presunção, eles já eram confiáveis, uma confiança limitada, enquanto que no burocrático eles não tinham confiança nenhuma do Estado. Isso é interessante, até pela questão, até na Constituição, né? Essa questão da presunção da inocência, presunção da legitimidade e tal. E aí isso foi interessante porque o agente público ele teve mais autonomia para fazer algumas situações. Só que mesmo assim, com essa tentativa, algumas coisas melhoraram muito no Brasil através dessa implantação desse modelo gerencial. Só que a gente ainda vê muito resquício dos outros modelos, do burocrático, do patrimonialista, agentes políticos ainda se fazendo uso da contratação de parentes no serviço público, a corrupção ainda existe muito, desvio de dinheiro, esse tipo de coisa. Mas entendo eu que o modelo gerencial, ele, apesar de não estar 100% implantado no país, ele foi muito importante para algumas mudanças que se faziam necessárias. São necessárias mudanças maiores ainda, mas as que já foram feitas, a gente já percebe um efeito positivo. É isso que eu tinha para falar sobre a administração pública gerencial, mais ou menos é isso, é o meu entendimento, e eu espero que esteja de acordo com o que foi proposto. Conclui-se que a administração pública é basicamente um conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, voltado para o atendimento das necessidades da coletividade. No Brasil, ocorreu de 3 maneiras. A primeira foi a época do Império, e essa fase foi conhecida como administração pública patrimonialista, no qual era comum confundir patrimônio do imperador com patrimônio do Estado. Essa fase foi marcada por práticas indevidas como o neopotismo. Em seguida, houve um avanço na administração pública brasileira, com a finalidade de combater o modelo patrimonialista e a corrupção que impregnava. Surge aí o modelo da administração pública burocrática, que visava implantar um serviço público organizado, prevendo-se a realização de concursos públicos e fixando até os critérios para aquisição de bens e serviços. Com o objetivo na melhoria da administração pública, surge a gerencial, que é a contemporânea na qual estamos. Ela busca administrar os cidadãos e administradores, e diante disso teve a melhoria do serviço público na sociedade.
No entanto, o serviço público continua burocrático, porque para conseguir documentos, tipo exemplo, alvará, temos que passar antes por vários órgãos e com vários documentos distintos também. Sem contar que as pessoas que estão executando tal tarefa, ela não tem a agilidade necessária para concluir com êxito o trabalho.